Fala galera, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Abner Silva e hoje a gente vai dar continuidade no nosso sistema de chat, de mensageria que a gente está fazendo um aplicativo utilizando JavaScript. Então vamos nessa. Eu dei uma modificada no layout aqui, que eu achei que aquele layoutzinho ia ficar muito simplesinho, então eu quis dar uma melhorada aqui. Então eu estou utilizando a aplicação do Figma. Figma eu tô aprendendo a mexer nele, mas gostei muito da experiência que eu tô tendo, é bem fácil de fazer as coisas por ele, né? Então a ideia aqui do aplicativo é que no novo layout ele fique dessa seguinte maneira. Deixa eu dar um play aqui para fazer uma demonstração. Beleza, então aqui é a Splash Screen que a gente vai configurar no aplicativo no final das aulas. Então é aquela tela de carregando, quando você abre qualquer aplicativo, ele tem uma telinha de como se fosse um loading, né? Então é essa tela aqui. Depois da tela do Splash Screen já entramos direto na telinha de cadastro. Então aqui tem o cara colocar as credenciais dele e tal. E se ele não tiver cadastro ainda, ele vai aqui para ainda não tem cadastro, cadastre-se, né? Então ele clica aqui e coloca os dados dele e clica em continuar. Ao clicar em continuar, automaticamente já salva os dados dele na nossa API que a gente já tinha cadastrado e já faz o login do usuário, né? Show de bola. Então, clicando aqui em continuar, ele fez o cadastro dele, já abre nas salas de chat, né? Então, aqui tem só uma, mas poderá ter várias salas de chat aqui com várias pessoas. Então, se ele clicar na sala de chat, já entra lá no chat para ele falar com a pessoa. E se ele clicar no maisinho, aparece todas as outras pessoas ali que estão cadastradas. E ele pode chamar alguém para conversar. Então, se ele clicar aqui é um exemplo, John Doe, não sei. Mas daí vai aparecer o nome da pessoa aqui e a pessoa pode entrar em contato, pode chamar ele no chat, né? É mais um exemplo bem didático ali pra gente trabalhar com WebSocket, com REST, com API, com JavaScript, com React Native, com Redux, que é o que eu vou explicar agora. Então, o que é o Redux? O Redux, ele é um gerenciador de estado, né? Um gerenciador de estado global. Então, o que é estado? Se vocês não sabem o que é estado, eu vou tentar dar uma breve explicada aqui para vocês. Então, antes de tudo, deixa eu só fechar aqui e abrir ali no nosso projeto. Beleza? Então é o seguinte, deixa eu ver aqui o aplicativo também. Show de bola. Aqui nós temos o nosso aplicativo, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima, beleza? E vamos supor que a gente queira atualizar alguma coisa na tela, né? Algum número, por exemplo, né? Que eu estava fazendo aqui o exemplo até antes. Então, por exemplo, como que a gente pensa que deve ser feito, né? A gente cria aqui uma constante, alguma coisa assim, uma let, né? Count, por exemplo, que inicia com 0, né? E eu vou criar aqui uma funçãozinha, então const, sei lá, increment, né? Beleza, é uma função básica ali, uma arrow function. E essa função, o que ela vai fazer é pegar o que tem dentro da variável contador e atribuir mais um nela, né? Então, se estava 0, vai virar 1, se estava 1, vai virar 2 e assim por diante. Beleza. Deixa eu dar aqui um console.log para mostrar o valor da variável, né? Sendo alterado. Show de bola. E eu vou criar aqui um botão também. Tirar esse style de text daqui. Colocar aqui um touchable opacity. Touchable opacity. E no onPress dele eu vou chamar a função increment. Beleza? E dentro dele vai ter um texto, né? Style text incrementar. Beleza, deixa eu só importar esse touchable opacity aqui do React Native. Show de bola.
E agora ali em cima eu vou mostrar a variável count, né? Então style text, beleza. E o valor dela, eu estou colocando entre essas, esqueci o nome aqui, mas aqui dentro eu vou colocar o valor da variável, ok? Então, teoricamente, ao salvar aqui eu clicar no botão incrementar, ele deve trocar o valor da variável e essa variável modificar aqui na tela do iPhone, beleza? Ó, então, o que aconteceu aqui? Ele trocou o valor da variável, ele está realmente sobrescrevendo aquela variável, mas aqui não está fazendo nada. A tela não está renderizando, alterando. Então, isso é de fato como o React funciona mesmo. Então, se você quer usar estado no React, se você quer alterar o valor de uma variável que é estado, né? E quer que altere esse valor na tela, você precisa usar o hook do React aqui, que se chama... deixa eu pegar aqui. Deixa eu importar, desestruturando aqui do módulo React. Se chama useState. Então esse aqui é um hook do React que é para você justamente trabalhar com estados. Então aqui, por exemplo, eu vou criar aqui uma constante normal, que é assim que funciona aqui. O primeiro valor do array vai ser a própria variável, que é count. Deixa eu excluir até essa LED aqui. E o segundo valor do array aqui é uma função que, chamando essa função e passando o valor nela, ela irá atribuir um novo valor na variável count, no estado count. Então, por exemplo, eu posso dar aqui o nome da função, vou colocar aqui setCount, beleza. E daí recebe um valor que é o próprio hook, useState. E daí eu sempre, é obrigatório inicializar aqui com valor. Então eu vou inicializar com o valor 0, certo? Ok. Para trocar o valor então dessa count, eu não posso mais acessar ela diretamente. Então eu tenho que fazer o quê? Ó? Eu tenho que chamar aqui, ó, setCount. Beleza. E aqui dentro eu digo qual que é o novo valor que eu quero. Eu poderia aqui passar 10, 20, 30, mas não, eu quero ir incrementando gradativamente. Então é count mais 1. Ok. Eu vou até tirar esse console daqui. Show de bola. Aqui é o reader só, beleza? É só para deixar o código no padrão do reader, né? Show de bola. Então agora quando eu clicar no incrementar, você pode ver que ele está trocando o valor do estado count e automaticamente quando troca o valor de um estado e está dentro de uma screen, de uma tela, automaticamente tudo que está dentro do return é renderizado novamente, entende? Então a screen ela é renderizada ali novamente. Então eu clico aqui em incrementar, ele entende que trocou o valor de count e nesse momento o componente inteiro ele é renderizado de novo, certo? Então é assim que funciona o estado. Por que eu estou explicando sobre estado? Porque futuramente eu vou ter vários estados aqui nas minhas telas. Eu vou ter lista de salas de chat, eu vou ter lista de mensagens, vou ter lista de usuários. Queira ou não, isso são estados, né? São estados que minha tela ali está armazenando ali para quando trocar de valor e tal, ele renderizar ali novamente e manter o usuário atualizado. Ok. Só que, por exemplo, vamos dizer que eu quero armazenar os dados do usuário no login, por exemplo. Armazenei no estado e quero passar do login para a tela de cadastro. Eu não consigo. Conseguir eu consigo, mas eu tenho que ficar passando por propriedades, por componente, ou usar a própria Context API do React, que também dá para fazer isso, mas nesse curso eu quero ensinar nessa playlist, eu quero ensinar como trabalhar com o Redux. Então é aí que o Redux entra. O Redux é um gerenciador de estado global. Então o Redux funciona dessa maneira. Aqui embaixo eu tenho até uma explicação, que é o seguinte: o Redux ele tem uma store, né? Uma loja, como se fosse.
uma store global. Então é uma loja que armazena todos os módulos da minha aplicação. Então vamos dizer que eu tenho ali a tela de login, tenho a tela de cadastro, tenho a tela de listar chats, por exemplo, de mensagens, de listagem de usuários. Então eu posso criar no Redux todos os módulos da minha aplicação. E dentro de cada um desses módulos eu tenho os valores. Qualquer valor, eu posso pôr qualquer valor lá, que vai ser como se fosse estados globais. Esses estados globais se chamam reducers. Então são os reducers da minha aplicação, né, que são esses estados globais aí. Então assim, esses valores aqui, loading, data, token, error, eu consigo ler de qualquer componente. Então se eu tiver na tela de por exemplo, de cadastro, depois que ele está logado, né, de mensagens, né, e quero ler o valor que tem aqui no token do usuário, eu consigo. Se eu quiser ler, por exemplo, um exemplo aqui, né, eu estou nas salas de conversa, né? Se eu quiser ler as salas, eu vou aqui no meu reducer, né, no meu módulo de chat rooms, e leio tudo que tiver dentro de data aqui. Lembrando, aqui é uma estrutura que eu criei, né? Você poderia pôr aqui Xuxa, se quisesse, mas aqui eu criei um padrão data, que é um array, né, que vai receber essas mensagens. Então, funciona dessa maneira. É uma store global, que tem vários módulos. Cada módulo desse eu consigo acessar em diversas telas. Mesma coisa, quando um valor desse daqui altera, a tela que está lendo esse módulo, por exemplo, se eu estou aqui e foi adicionado por alguma maneira lá uma sala de chat nova, automaticamente essa tela é renderizada de novo e atualiza automaticamente, dá a impressão do real time, né? Que depois a gente vai falar sobre isso também, beleza? Então isso é a store global e o reducer. Mas como que eu, de qualquer tela, consigo alterar valores nesse reducer, né? Como que funciona isso? Como que eu vou, como se fosse usar o use state que eu dei, o set count, né? Como que eu vou usar o set count, mas para manipular o valor de um módulo do reducer, do Redux, né? Como que eu faço isso? Então, no Redux, tudo que você vai manipular nos reducers, nos módulos aqui, você tem que criar actions. Basicamente, actions é uma função que tem um tipo, vai ter lá um string, lá um tipo, trocar dados de mensagens, por exemplo, trocar dados salas de chat, né? E esse tipo é único na aplicação. Toda vez que esse tipo for chamado, o Redux vai ter lá nos reducers os tipos que ele fica lendo. Vai ter vários tipos lá. Isso tudo eu vou te explicar depois que eu vou configurar o Redux, certo? Mas basicamente funciona assim. Você chama uma action, ela tem um tipo. Lá no meu módulo, por exemplo, eu estou querendo alterar. Aqui nesse exemplo, é uma sessão, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na tela de login, né? Coloquei o meu e-mail e minha senha e cliquei em continuar. Nesse momento, eu chamei aqui, ó, a minha action de Action Session Store Request. O que eu estou querendo fazer? Eu tô querendo criar uma sessão nova, né? Então eu estou querendo criar uma sessão nova na minha API, certo? Então eu chamei essa action. O meu módulo de autenticação vai ter lá um tipo, uma string, por exemplo, Action Session Store Request. Tem vários tipos lá, Store Request, Success e Failure, por exemplo. E cada tipo dessas actions vai fazer uma manipulação diferente no Redux. Por exemplo, a primeira, né, que é a Action Session Store Request. Ele vai mudar isso aqui para... Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Ele vai alterar esse valor aqui para true, por exemplo, que está marcando que está processando uma requisição, né? E automaticamente a minha tela vai estar lendo esse módulo e eu consigo pôr, quando o loading der true, eu consigo pôr um Activity Indicator, por exemplo, que é aquele loadingzinho do iOS e do Android, entendeu? Beleza, fiz a requisição, show de bola. Só que eu tenho que conversar com a minha API, certo?
Eu tenho que ir lá na minha API para chamar a minha sessão, né, e retornar os dados do token, beleza? Então, como que eu faço para chamar a API? A API eu vou usar o Redux Saga, daí. É o mesmo esquema aqui dos reducers, ele fica ouvindo também o tipo aqui, que essa action disparou. Então eu disparei uma action com tipo Session Store Request. O reducer estava ouvindo essa action, fez a manipulação que tinha que fazer aqui. Show de bola. O Saga também estava ouvindo. O Saga pode ouvir ou não ouvir, normal. Tá? Geralmente é mais os reducers que ouvem as actions. Mas, se você tem que conversar com a API externa, você vai usar o Redux Saga. Então ele fica ouvindo a mesma action, que é essa aqui de request, e quando essa action é chamada, o reducer faz a manipulação que ele tem que fazer no out e inicia a função do Saga. Então o Saga, provavelmente nós vamos usar o Axios para chamar a API, né? Então ele se comunica com a API. Eu estou trabalhando hoje tudo em comunicação JSON, né? Então eu me comuniquei lá com a API, chamei a rota de sessions, a API me deu o retorno, beleza, tá tudo certo. Aqui eu enviei o e-mail e a senha, né? E a API me devolveu o token de autenticação, perfeito. Me respondeu aqui no Saga. E no Saga, a hora que tiver tudo certo, eu chamo outra action. Uma action, por exemplo, de success, né? Então aqui troca de action daí ali no Saga. O Saga vai chamar uma action, uma função, né, de success. E essa função de success é um tipo diferente, que é a Session Store Success também, né? E o Reducer também está ouvindo essa de success, certo? Então a de success, o que ele vai fazer aqui, por exemplo? A de success ele marca aqui como false, marca esse estado aqui, ó, como false. E o token ele preenche com o valor que ele recebeu lá da minha API, entendeu? Então eu sei que talvez pode ficar um pouco difícil de entender só explicando o fluxo, mas basicamente é isso. Sempre que você quiser manipular, né, um módulo do Redux, um valor aqui de dentro de um reducer, você sempre vai ter que criar uma action. E essa action vai ter que ter um tipo. O tipo, o reducer e o Saga ouvem esse tipo. E quando esse tipo é disparado, o reducer faz o que tem que fazer. Você programa lá que quer que mudar o valor do loading para true ou false, ou enfim. E o Saga vai chamar a API para fazer determinada funcionalidade. E quando esses valores alteram, eu tenho componentes que estão verificando esse módulo. Quando esse módulo, qualquer valor do módulo é alterado, se eu estiver verificando nesse componente aqui, por exemplo, o componente vai se renderizar novamente e vai atualizar os valores na tela. Então na próxima aula eu vou fazer a configuração do Redux no nosso projeto e vou fazer a primeira chamada, por exemplo, vamos iniciar aqui a telinha de login e vou fazer a primeira chamada com a API para retornar os dados de autenticação. Então, fica hoje aqui essa explicação de como funciona o Redux. E é isso aí. Quem gostou, deixa um joinha aí, compartilha com quem você quiser. E vamos para a próxima aula. Valeu, abraço!